Por que esperar mais? Seu irmão de clã, Ma Fu-shu, ainda precisa de sua ajuda. Uma voz estranha continuava a ecoar nos ouvidos de Maju, como um fantasma atormentador, fazendo seu corpo tremer e sua mente perder o foco. Após um longo momento, Maju abriu subitamente os olhos, suprimindo o medo com raiva. Quem é você? Afaste-se! Não quero você! Você não me representa! Tossindo, Maju de repente cuspiu um pouco de sangue, ofegante, o suor escorrendo por seu rosto bonito. Eu segui claramente as técnicas ancestrais da família Emyo, então por que essa técnica cultiva energia demoníaca? A voz em sua mente agora parecia demoníaca, até mesmo alegando ser da família. Será que a família Emyo realmente seguia o caminho demoníaco? Maju hesitou em reconstruir sua técnica de cultivo. A voz continuava a tentá-la, aparentemente querendo transmitir a técnica para ela. Se eu reconstruir, quem sabe quanto tempo isso irá atrasar? Ela não pôde deixar de pensar em Hanju. Naquela época, alcancei a fundação antes dele, mas agora a cultivação de Hanju está incrivelmente alta. Finalmente, tenho esperança de alcançá-lo e não quero desistir. Enquanto isso, em um desfiladeiro escuro, Suki meditava, envolto por energia demoníaca. Ele havia abandonado suas técnicas anteriores e começado a cultivar a energia demoníaca do Senhor dos Demônios. Sua cultivação estava crescendo rapidamente e, surpreendentemente, ele ressoava com as técnicas demoníacas do Senhor dos Demônios, surpreendendo até mesmo o próprio Senhor dos Demônios. Como humano, alcançar isso está realmente além da minha compreensão. Mas o que está acontecendo recentemente? Eu atingi um impasse na minha cultivação? O Senhor dos Demônios estava satisfeito com a cultivação de Suki, mas insatisfeito consigo mesmo. Minha cultivação sempre é perturbada por demônios internos. Eu não tenho sido capaz de cultivar corretamente. É tão irritante. Ele se levantou e disse: "Você fique aqui e cultive diligentemente. Este lugar é protegido por uma formação que eu estabeleci. Ninguém ousará perturbar você." Suki abriu os olhos perguntando com confusão: "Para onde você vai?" "Estou saindo para dar uma volta, para massacrar algumas seitas e aliviar minha mente." Com essas palavras, o Senhor dos Demônios se transformou em energia demoníaca e se dissipou no local. Suki hesitou. "Devo aproveitar esta chance para escapar?" "Ah, deixa pra lá. Devo me concentrar na minha cultivação." O fato de o mestre não ter agido sugere que ele também quer que eu aproveite esta oportunidade para cultivar seriamente em reclusão, em vez de sempre precisar de sua intervenção. Pensando nisso, Suki animou seu espírito e continuou sua cultivação. No mesmo mês, a seita Jade Pura recebeu um convidado distinto, o mestre da seita sem forma, o excêntrico da iluminação. Ele pediu a Dong Wang Xian para ficar do lado de fora do portão da seita Jade Pura enquanto ele entrava primeiro, apenas por precaução. É bom ter alguém cuidando das minhas costas. Como líder da seita, Li Qingzi não teve escolha senão se apresentar. Os anciãos também se reuniram no portão, incluindo Lu Bumi e o indivíduo, Li Jetru. Eles pensaram que o excêntrico da iluminação havia vindo buscar vingança, mas para surpresa deles, o excêntrico da iluminação foi muito educado, declarando que sua visita era para esclarecer um mal-entendido anterior. Vendo que ele não tinha intenções hostis, Li Qingzi só pôde recebê-lo dentro. "Eu me pergunto onde está o ancião deus assassino de sua seita. Eu tive um pequeno mal-entendido com ele antes e gostaria de visitá-lo pessoalmente." Uma rixa com o ancião Hanju, esta declaração realmente surpreendeu a todos. Nesse momento, Xiao Yao se curvou e disse: "O ancião deus assassino convida o excêntrico da iluminação para a montanha do imortal ascético para uma conversa." Li Qingzi disse: "Já que o ancião deus assassino o convidou, eu o levarei até lá." O excêntrico da iluminação sorriu friamente. Seu objetivo para a visita estava longe de ser simples. Logo, os dois chegaram à base da montanha do imortal ascético. O excêntrico da iluminação pôde sentir a rica energia espiritual ao redor. "Este é um bom lugar para cultivação. O que o traz aqui, Sênior?" Hanju apareceu de repente diante deles, com as mãos para trás. Que homem bonito! Vendo Hanju pela primeira vez, o excêntrico da iluminação ficou surpreso com seu charme. Num instante, sua expressão mudou para uma de solenidade, seus olhos revelando uma intenção assassina. "Eu já ouvi falar do ancião deus assassino da seita Jade Pura e vim visitar. Além disso, desejo resolver quaisquer desavenças entre nós." "Por favor, sente-se, Sênior. Que desavenças existem entre nós?" Embora Hanju falasse com educação, ele já havia tomado sua decisão. "Esta velha tartaruga entrou no pote. Agora não vamos deixá-lo sair." O excêntrico da iluminação começou. "Anteriormente, eu não sabia que a senhorita Xing era sua parceira de cultivação, e de fato a ofendi. Foi meu erro. Portanto, depois que a seita Jade Pura assumiu o portão celestial da chama de sangue, eu não continuei a te visar." Como uma forma de meu pedido de desculpas, Hanju fingiu estar confuso. "É
mesmo? Então agradeço ao colega taoísta. Vamos deixar o passado no passado. Hanju pensou consigo mesmo, na sua vida também. De repente, o sistema notificou. O ódio do excêntrico da iluminação por você aumentou para 5 estrelas. Droga, de 4 estrelas para 5 estrelas. Você realmente deve querer me despedaçar. Além disso, tenho sido frequentemente amaldiçoado ao longo destes anos. É obra sua, colega taoísta? Hanju não ousou admitir em voz alta, mas sua mão segurando a xícara pausou. Estou aqui para esclarecer as coisas, pedindo ao colega taoísta que não desconte mais sua raiva em mim. Eu não vou mais perturbar a senhorita Xing, e nossas duas seitas podem estabelecer uma relação amigável. Uma maldição? Eu sou uma pessoa íntegra. Como eu poderia me envolver em atos tão desprezíveis? Além disso, nunca nos encontramos. Então como eu poderia te amaldiçoar? Hanju fingiu inocência. Esse cara tem algo. Conseguir adivinhar que fui eu quem o amaldiçoou. Hanju pensou. Não, essa pessoa não pode ser deixada viva. O excêntrico da iluminação amaldiçoou interiormente a falta de vergonha de Hanju. Com tantas coincidências, se não foi você, então quem mais poderia ser? Ao mesmo tempo, ele estava estimando a força de Hanju. Embora Hanju estivesse equipado com tesouros espirituais, ele não emitia uma aura que o alarmasse. Devo aproveitar esta chance para matá-lo? Sua recusa em admitir mostra que ele teme a minha presença. Embora tenha muitos tesouros espirituais, eles não representam uma grande ameaça. Mesmo numa luta até a morte, ele não poderia me matar. Com minha habilidade divina, 9 tribulações, enquanto meu espírito primordial existir, meu corpo nunca perecerá. Ele não pode vencer uma guerra de desgaste. Se eu eliminá-lo, tanto a seita Jadipura quanto o portão celestial da chama de sangue cairão nas mãos da minha seita sem forma. Este pensamento na mente do excêntrico da iluminação cresceu incontrolavelmente como capim selvagem. Colega taoísta, não precisamos mais fingir. Não estou aqui para buscar retaliação, disse o excêntrico da iluminação com um sorriso. Novamente notificado. O ódio do excêntrico da iluminação por você aumentou para 5,5 estrelas. Droga, ainda está aumentando. O ódio do excêntrico da iluminação não podia mais ser contido, e ele instantaneamente mobilizou todo o seu poder espiritual. Sem saber, incontáveis selos supremos dos 6 caminhos já haviam disparado em direção ao excêntrico da iluminação. Os olhos de Hanju estavam frios, enquanto ele tomava um gole de chá quente. Fora da caverna, Li Qingzi, Sun Chang'an, Yang Tiandong e Tik estavam todos esperando ansiosamente. Sun Chang'an franziu a testa e disse: "O mestre não gosta de ser perturbado. Isso não está quebrando a regra do mestre, está?" Li Qingzi parecia um tanto constrangido e disse impotente: "O mestre da seita sem forma não entrou à força na montanha do imortal ascético, o que é bastante respeitoso. Eu não tive muita escolha." De repente, um estrondo ecoou da caverna natural, chocando a todos. Tik se transformou em uma rajada de relâmpagos negros, arrastando Li Qingzi para dentro da caverna natural. Ao entrarem, avistaram o excêntrico da iluminação de pé na entrada. "Excêntrico da iluminação, o que você fez com o ancião Han?" "Não ataque! Sou eu!" respondeu a voz de Hanju, fazendo os 4 congelarem subitamente. "Eu aniquilei o espírito primordial dele. Agora é minha alma dividida que controla suas ações. Precisamos agir silenciosamente agora. Eu vou levar o corpo dele e sair. Não devemos deixar a seita sem forma descobrir que fomos nós que o matamos", explicou Hanju. Li Qingzi ficou apavorado. "Entendido. Vou começar imediatamente a espalhar a notícia de que o excêntrico da iluminação já partiu, eliminando o espírito primordial do excêntrico da iluminação em apenas 2 instantes." Quão forte é exatamente o ancião Han? Na verdade, Hanju já havia simulado a batalha 8 vezes antes, descobrindo que a maneira mais simples de lidar com o excêntrico da iluminação era aniquilar seu espírito primordial com o selo supremo dos 6 caminhos diretamente. Não há tempo a perder. Líder da seita, você deveria agir agora. Considerando tudo, Hanju agora não tem inimigos formidáveis. O pássaro vermelho está nos céus, e o demônio que domina monstros está na região distante ao norte, afirmou Li Qingzi. Ele não sabe em cuja porta deixar o corpo do excêntrico da iluminação. Se tudo mais falhar, basta escolher um clã de demônios aleatório para assumir a culpa. Nesse momento, Dong Wanxian e outros, seguindo ordens, ainda estavam esperando do lado de fora da seita Jadipura. Vendo o excêntrico da iluminação saindo às pressas, Dong Wanxian imediatamente o perseguiu. Antes de sua morte, o poder espiritual da união do excêntrico da iluminação estava inexplorado, e com a alma de Hanju controlando, o corpo do excêntrico da iluminação foi capaz de voar em plena velocidade. Dong Wanxian não conseguiu acompanhar. Para
se livrar deles, Hanju acelerou ao máximo e saiu zunindo, desaparecendo sem deixar rastros. Meio mês depois, com o poder espiritual do corpo do velho monstro quase esgotado, Hanju, controlando o excêntrico da iluminação, chegou a uma montanha profunda. Ele deixou pistas que levantariam suspeitas sobre os discípulos da seita sem forma, com o último resquício de esperança. Hanju, que foi o primeiro a deixar a seita, foi o primeiro a sair. Antes de retirar seu clone, Dong Wangxian, que estava seguindo o rastro, descobriu que seu mestre tinha entrado no território do grande sábio da Piton Verde, uma figura que eles não podiam se dar ao luxo de provocar. Dong Wangxian voou em uma espada, franzindo o senho enquanto discernia a direção do excêntrico da iluminação. De repente, duas figuras apareceram à frente. Surpreendentemente, Zhou Fan e Ma Fuchu. Os três passaram um pelo outro, e por algum motivo, Zhou Fan e Dong Wangxian viraram a cabeça inexplicavelmente para olhar. Ao se verem, ambas as partes sentiram uma palpitação inexplicável, como se estivessem enfrentando um inimigo natural. O grupo hesitou, cada um desaparecendo em direções opostas. Zhou Fan disse a Ma Fuchu: "Aquele cara agora me irritou, eu quero bater nele." Ma Fuchu respondeu, sem achar graça: "Você não pode ser tão impulsivo? Seguindo você, tenho sofrido tanto. Você não tem nenhum senso? Estamos apenas voltando à seita Jade Pura para visitar velhos amigos. Não arrume confusão." Zhou Fan riu. "Eu realmente quero ver as caras daquelas pessoas na seita Jade Pura quando nos virem, especialmente Hanju." Dentro da caverna inata, Hanju estava verificando os anéis de armazenamento do excêntrico da iluminação. Este cara, sendo o mestre de uma seita, realmente valeu a pena. Para os anéis de armazenamento, Hanju quase babava enquanto contava. Todos esses tesouros e recursos são suficientes para estabelecer uma seita. Se entregues à seita Jade Pura, certamente decolariam ainda mais rápido, mas Hanju não seria tão altruísta. Esse entregador é bom demais. Tudo isso é meu. Enquanto Hanju brincava felizmente com vários tesouros, a voz de Li Qingzi veio de fora da caverna. "Ancião Hanju, há problemas na sala secreta. Maju caiu em insanidade demoníaca e está causando estragos. Todos os seres nas proximidades da sala secreta estão quase sendo massacrados. Caiu em insanidade demoníaca? Ela vai seguir?" Nos passos de Ma Fuchu, Hanju abriu o painel. A notificação mais chamativa foi: "Sua amiga Maju despertou sua alma demoníaca. Caiu no caminho demoníaco e seu desejo de matar aumentou muito." Alma demoníaca despertada? O que é isso? Neste momento, Maju estava sentada de pernas cruzadas na sala secreta, cercada por uma energia demoníaca negra como breu. A energia demoníaca envolvia Maju, que soltou uma risada fria. Qualquer ser que entrasse em contato com a energia demoníaca era instantaneamente pulverizado. Logo, Hanju chegou à sala secreta. Todos suspiraram aliviados ao vê-lo. O mestre Jing Shu disse: "Felizmente, a sala secreta está cercada por restrições de proteção, e os discípulos mantiveram distância, evitando o desastre. Mas o arranjo protetor foi despedaçado pela energia demoníaca. No entanto, é estranho que Maju se selou pouco depois de começar sua fúria. Sem mais movimentos, parece que ela não queria ferir a seita." A energia demoníaca à frente de Hanju envolveu completamente Maju. "Isso não parece um selo, mas parece um casulo." O mestre Jing Shu perguntou ansioso para Hanju: "Pode haver um surto ainda maior?" Hanju respondeu, facilmente quebrando um arranjo protetor que defendia contra especialistas em transformação espiritual e fusão do reino do vazio. "Essa energia demoníaca não é simples. Evacuem imediatamente os discípulos dentro de 10 milhas do salão secreto", instruiu Hanju. O mestre Jing Shu agiu prontamente, deixando Hanju sozinho para vigiar Maju. Ele se aproximou do casulo de energia demoníaca, tentando sondar, mas não conseguia sentir a presença de Maju. "Essa energia demoníaca tem uma forte resistência", pensou Hanju, intrigado. Maju não atingiu o estágio da alma nascida. Ainda assim, a energia demoníaca que ela cultivou tem essa resistência? Oh, não. Poderia haver mais alguém dentro? Em um momento tão crucial, só uma coisa pode ser feita. Hanju usou o dedo-espada para quebrar os limites misteriosos do céu e da terra, e um raio de luz dourada disparou, despedaçando o casulo formado pela energia demoníaca. De fato, Maju estava dentro. E para sua vergonha, ela estava sem nada. Sua pele branca como a neve deslumbrava para os olhos. No momento em que o corpo de Maju atingiu o chão, Hanju imediatamente tirou sua túnica e correu para cobri-la rapidamente. Hanju continuou a sondar Maju em seus braços. Não havia outras almas em seu corpo, o que significa que ela não estava possuída. Nos 6 reinos da reencarnação, Hanju enviou seu espírito primordial para a alma de Maju, encontrando-a em transformação, tornando-se diferente da de um humano. Qual é exatamente a origem da família MO? Ma Fuchu também caiu no caminho do demônio antes, pensou Hanju, enquanto Maju abria lentamente os olhos. Ela não ficou assustada. Em vez disso, ela olhou para Hanju com uma expressão atordoada. Agora, Maju havia se tornado ainda mais bonita do que antes. Seu charme mais sedutor, o suficiente para fazer o coração da maioria dos homens palpitar. Espere, a cor de suas pupilas está
está estranha. Mas por que não houve tribulação? Perguntou Hanju surpreso. No entanto, como se Maju não o ouvisse, ela retirou a túnica que Hanju havia colocado sobre ela e continuou a se aproximar dele com aquelas pupilas roxas misteriosas. Hanju a esbofeteou, enviando Maju voando de um lado para o outro do salão secreto, quebrando vários pilares no processo. Acordada pelo choque da dor, Maju murmurou: "Ai, quem me bateu?" Virando a cabeça, viu Hanju. "Por que você está aqui?" Voltando a si e percebendo rapidamente seu estado, Maju exclamou: "Hanju pervertido! Você me viu! Você tem que assumir a responsabilidade por mim. A partir de agora, vou me apegar a você." Hanju parecia impotente. "Você está tentando me enganar?" Depois de um acesso de choro, Hanju começou a indagar sobre a energia demoníaca. "Qual é a da sua família, afinal? Por que você se tornou um demônio?" Com uma expressão injustiçada, Maju disse: "Eu também não sei. Desde que entrei no reino do Núcleo Dourado, frequentemente ouvi uma voz durante minha cultivação. No início pensei que fosse um demônio interior, mas recentemente descobri que não era. Após verificar os textos secretos deixados pela minha família, descobri que era a vontade dos meus ancestrais. A família Emo não é apenas uma cultivadora de demônios no mundo da cultivação, mas a verdadeira raça dos demônios. Após a extinção da raça, suas técnicas demoníacas se espalharam entre os humanos, criando assim os cultivadores de demônios. Minha família Emo é descendente da união da raça demoníaca com os humanos." Hanju perguntou com os olhos estreitos: "Você perderá o controle?" Ele calculou quantos tapas seriam necessários para salvá-la caso Maju enlouquecesse e começasse a matar. Revirando os olhos, Maju disse: "Eu não sou uma cultivadora de demônios. Por que eu perderia o controle? Os cultivadores de demônios perdem facilmente o controle porque seus corpos não suportam o poder do demônio." Nesse momento, Hanju recebeu repentinamente uma notificação do sistema: "Moi Ling desenvolveu ódio por você, atualmente em 3 estrelas." Hanju imediatamente verificou as relações interpessoais para obter informações sobre Moi Ling. Moi Ling, 5ª camada do estágio de travessia da tribulação, 2ª geração da família. Presa em uma área proibida misteriosa e incapaz de escapar, ela escolheu Maju como sua sucessora, esperando depender de Maju para se salvar. Devido aos sentimentos de Maju por você, ela abriga hostilidade contra você, acreditando que você pode ser um obstáculo para o crescimento de Maju, com a intenção de eliminá-lo. Nível atual de ódio, 3 estrelas. Hanju silenciosamente adicionou seu nome ao livro do infortúnio. "Maju tem sentimentos por mim? Sério?" Maju perguntou hesitante. "Você gostaria de praticar aquele método de cultivo duplo comigo? Seria benéfico para ambos." Hanju respondeu: "Não, obrigado. Você acabou de fazer um grande avanço. É melhor consolidar sua cultivação primeiro. E não se esqueça de devolver minha capa. É a única que tenho. Realmente não consigo entender o motivo de Moi Ling. Um cultivador do estágio de travessia da tribulação, dependendo de alguém no estágio de alma nascida? É impossível para Maju não ser influenciada pelas técnicas demoníacas ancestrais com as quais está alinhada. Para garantir que Maju possa cultivar em paz, parece que terei outra tarefa diária", ponderou Hanju. Xin Hongxian sorriu e disse: "Marido, fui para a província do Abismo Ocidental para treinar enquanto estava longe do grande devorador. Um monte de materiais celestiais e tesouros terrenos como saudação para você. Você o conhece?" Hanju pensou consigo mesmo. O velho Huang é bastante atencioso. "Marido, há outra coisa. Encontrei isso nas terras da raça demoníaca. Vi 2 reis demônios lutando por isso. Então deve ser um material celestial ou tesouro terreno. Consegui pegá-lo enquanto ambos estavam feridos. Essa grama parece extraordinária. Eu me pergunto se é útil para você." De repente, Hanju recebeu uma notificação do sistema, detectando que este material celestial e tesouro terreno tem o potencial de um portador de destino inato. "Você quer ver sua origem? Grama. Essa grama se tornou um espírito? Chama-se grama céu-terra. Há 1000 anos era apenas uma lâmina simples de grama. Encontrou uma divindade meditando nas redondezas e, após ficar exposta à aura da divindade por 100 anos, gradualmente transcendeu sua natureza comum. Ao longo de milênios, enfrentou várias extinções. A cada vez, antes de ser destruída, instintivamente se transformava em cinzas, espalhando-se pelo reino para renascer. Essa grama tem potencial para se tornar uma erva divina, ou até mesmo uma divindade." Hanju exclamou: "O potencial de uma divindade?" Xin Hongxian suspirou e respondeu: "Agradeço, mas percebi o quão pequeno é o grande devorador somente após sair." Hanju ficou intrigado quando Xin Hongxian mencionou a lista dos 100 melhores cultivadores do mundo. Ele explicou que havia alguém do departamento de punição que usava uma espada gigante como skate, o que era super legal, e outro que tomava banho com uma espada. Hanju então deu alguns elixires de alto nível a Xin Hongxian como um pedido de desculpas pelos excêntricos da iluminação, considerando seu talento medíocre. Xin Hongxian ficou irritada com a preocupação de Hanju sobre sua longevidade, dizendo que já tomou os elixires e ainda tinha materiais celestiais e tesouros terrenos para aumentar sua vida. Ela mencionou que é raro alguém com mais de 400 anos ainda
estar no reino do núcleo dourado. Então, ela falou sobre o falecimento de Lu Sanxin, irmão sênior de Hanju, há 10 anos. Hanju ficou surpreso e lamentou não poder retribuir os cuidados que Lu Sanxin tinha com ele na cultivação. Ele refletiu sobre como Lu Sanxin estava próximo de alcançar o reino da alma, mas a seita Jade pura tinha poucos remédios de prolongamento da vida. Hanju expressou seu desejo de não deixar este mundo e continuar ao lado de Xing Hongxian. Em outra cena, Zhou Fan e Mi Futu estavam amarrados e pendurados de cabeça para baixo em uma caverna escura, enquanto Yang Tiandong entrava. Zhou Fan amaldiçoou Yang Tiandong como capanga de demônio e mencionou que seu mestre ficaria desapontado se soubesse. Mi Futu, você é um bom homem, Zhou Fan repetiu várias vezes. Mi Futu tentou acalmar as coisas. Está tudo bem, Zhou Fan, não é culpa dele. Foi má sorte nossa entrar no território de outra pessoa e você matou um dos guardas deles impulsivamente. A grande sábia da Grande Piton perguntou a Yang Tiandong como deveriam lidar com Zhou Fan e Mi Futu, sugerindo cozinhar ou refiná-los em elixires. Yang Tiandong ficou perturbado com a ideia de matá-los, mas a grande sábia insistiu que era justo retribuir vida por vida e encorajou Yang Tiandong a cortar os laços com os humanos para herdar seu poder. Yang Tiandong, contudo, não queria se tornar um demônio, mas estava em conflito. Enquanto isso, um pequeno demônio relatou sobre um incêndio causado por Dong Wanxian da seita Sem Forma, que buscava vingança por seu mestre. Dong Wanxian desafiou a grande sábia da Grande Piton, que apareceu e revelou estar satisfeita com a notícia da morte do mestre de Dong Wanxian. Uma batalha entre eles começou. Enquanto isso, na caverna, Hanju estava alheio para os eventos que estavam prestes a acontecer e talvez nunca mais visse alguém. Desde a partida de Xing Hongxian, Hanju voltou à sua prática de cultivo. Às vezes, ele cuidava da grama céu-terra, que agora crescia com mais vigor devido à densidade da energia espiritual ali. Hanju esperava que a grama desenvolvesse alguma inteligência espiritual, mas ele brincava com Tik, a galinha, para não pisoteá-la, já que ela cresceu bastante. Logo depois, Li Qingzi veio visitá-lo. Hanju perguntou se a seita Sem Forma estava causando problemas novamente, mas Li Qingzi disse que não, explicando que o supremo ancião da seita estava próximo do fim de sua vida. Hanju, familiarizado com o ancião, ofereceu-se para vê-lo, mas Li Qingzi informou que ele já havia deixado a seita Jade pura. O supremo ancião havia saído em busca de oportunidades depois de falhar em avançar em seu cultivo. Li Qingzi expressou gratidão por Hanju, reconhecendo seu papel na prosperidade da seita. Ele então perguntou a Hanju quem ele achava adequado para liderar a seita após sua eventual partida. Hanju ponderou sobre os discípulos com talento promissor, como Sun Chang'an e Murong Qi, mas deixou claro que sua busca pela imortalidade era sua prioridade principal. Ele afirmou que, se um dia decidisse sair, nenhum dos discípulos poderia impedi-lo. Li Qingzi aceitou essa posição com serenidade, compreendendo o foco de Hanju em sua jornada espiritual. Murong Qi e Sun Chang'an foram escolhidos principalmente por causa de seu talento. Comparado com os outros discípulos da seita Jade pura, poucos têm habilidades comparáveis às deles. Yang Tiandong era instável e Su Qi não tinha habilidades de gestão, então nunca discuti isso com você. Líder da seita, você estava de olho nos meus discípulos desde o início. Ele continuou explicando que já estavam preparados para a partida de Hanju, pois o templo era pequeno demais para alguém de sua estatura espiritual, e a energia espiritual limitada do grande devorador também era um fator. Li Qingzi expressou compreensão pelo desejo de Hanju de cortar os laços com o karma e seguir seu próprio caminho. Hanju agradeceu pela compreensão e sugeriu que Murong Qi seria uma ótima escolha para treinar. Ele então perguntou sobre a longevidade de sua mestra, a fada Xishuan. Li Qingzi assegurou que ela estava bem e que viveria por mais alguns séculos. Depois de discutir assuntos espirituais por um tempo, Li Qingzi se despediu. Hanju fez uma promessa silenciosa de apoiar a seita Jade pura se seus destinos se cruzassem novamente na próxima vida. 7 anos se passaram e a grama céu-terra finalmente desenvolveu inteligência espiritual. Hanju aproveitou o momento para verificar suas mensagens, descobrindo que Yang Tiandong, Zhou Fan e Me Fushu haviam sido gravemente feridos por um rei demônio. Embora hesitante, Hanju não agiu imediatamente. Neste momento, ele estava no 6º nível do Reino da União e ficou triste ao saber da morte do Supremo Ancião. Isso o levou a querer visitar sua mestra, a fada Xishuan. Ao se aproximar da porta, ele ouviu sua voz, convidando-o a entrar. Hanju empurrou a porta e seu mestre já vinha ao seu encontro. Respeitosamente, Hanju chamou mestre. A fada Xishuan não respondeu verbalmente, preferindo a familiaridade de se dirigirem um ao outro como companheiros daoístas.
cinzas. Sua aura estava mais etérea do que nunca, e sua beleza era puramente agradável, evocando a imagem de uma fada celestial. Enquanto conversavam, ambos compartilhavam a melancolia ao discutir o Supremo Ancião. Hanju sugeriu que a energia espiritual do Pico do Isolamento de Jade era escassa para melhorar o cultivo da fada Sichuan, oferecendo-lhe um lugar em sua própria morada. A fada Sichuan hesitou, mas Hanju expressou seu desejo de não percorrer o caminho do cultivo sozinho no final, esperando seguir o grande Dao ao lado dela. Apesar de outras pessoas poderem interpretar suas palavras como flerte, a fada Sichuan entendia a devoção de Hanju desde que ele se tornara seu discípulo. Após alguma hesitação, ela concordou em mudar-se para a morada de Hanju. Enquanto instalava a fada Sichuan, Hanju assegurou-lhe que estaria sempre disponível caso ela precisasse. Num momento inoportuno, Chick se aproximou e fez um comentário impróprio, pelo qual Hanju decidiu discipliná-la amorosamente. Enquanto isso, durante uma visita anterior, Xian Shueshi, conhecida como a irmã júnior de Xian Qingjun, resgatou Zhou Fan e Ma Fujil quando Dong Wangxian desafiou a grande sábia Python Verde. Quando a grande sábia Python Verde retornou, já era tarde demais para impedi-la. Enfurecida, a grande sábia Python Verde descontou sua raiva em Yang Tiandong, que logo planejou se unir a outros reis demônios para confrontá-la. Ao buscar apoio do grande sábio do caos primordial para enfrentar a grande sábia Python Verde, Yang Tiandong encontrou uma frieza inicial, sendo aconselhado a abandonar seus planos. Poucos demônios nos 10 estados e 9 dinastias são páreo para ele. Yang Tiandong bateu no peito e disse: "O rei demônio de Yansu é meu pai adotivo, e o ancião deus assassino do grande setor puro de Jade Engolidor é meu mestre. Com o apoio deles, temos boas chances de vencer." O rei demônio ficou surpreso ao ouvir isso. Como ele não respondeu, Yang Tiandong explicou os prós e contras. Ele disse: "Se não nos unirmos, estaremos em apuros. O grande sábio da Python Verde está expandindo seu território agressivamente e virá atrás de você. Com a seita informe nos cercando, se não agirmos agora, estaremos em maus lençóis." O rei demônio do caos explodiu ao ouvir isso. Ele disse: "Você está menosprezando os cachorros?" Então, o cão celestial caótico apareceu. Anos atrás, ele era apenas um filhote gordinho, mas agora era um rei demônio forte. Yang Tiandong ficou atordoado ao vê-lo. O cão celestial caótico também ficou surpreso. Eles se reconheceram e começaram a discutir. Yang Tiandong zombou dele, chamando-o de cachorro. O cão celestial caótico ficou furioso. "Agora sou o grande sábio do caos primordial." Yang Tiandong se sentiu envergonhado por ter deixado seu estilo de vida ascético para trás desde que se tornou um rei demônio. Ele propôs uma aliança para derrubar o grande sábio da Python Verde, oferecendo 70% do território para si mesmo e 30% para o cão celestial caótico. Depois de muita persuasão, o cão celestial caótico concordou. 8 anos depois, Murong Ti era o orgulho do setor puro de Jade, dominando com sua força do reino do núcleo dourado. Um dia, soube-se que Zhou Fan e Ma Fusil haviam retornado. Murong Ti perguntou onde estavam e descobriu que estavam cultivando asceticamente na montanha. Murong Ti suspirou aliviado. "Está tudo bem", disse ele. Zhou Fan comentou: "Finalmente estamos de volta. O setor puro de Jade mudou bastante e a energia espiritual está mais densa do que nunca. Estou curioso para saber como está Maju." Enquanto Ma Fusil estava preocupado com sua irmã, Zhou Fan estava ansioso para ver Hanju. "Quero ver o quão poderoso Hanju se tornou desta vez", disse ele. Ma Fusil tentou dissuadi-lo. "Esqueça, o setor puro de Jade até mesmo acolheu o portão celestial da chama sangrenta recentemente. Hanju provavelmente é mais forte que você." Zhou Fan teimosamente respondeu: "Acredito que o portão celestial da chama sangrenta é mais forte que você. Hanju provavelmente é mais forte que você também." O portão celestial da chama sangrenta buscou refúgio no setor puro de Jade devido aos problemas com a seita informe. Ma Fusil concordou que isso era verdade. Zhou Fan apontou para os discípulos praticando espadas voadoras no céu e zombou. "Comparado ao portão celestial da chama sangrenta, o setor puro de Jade pode não ser tão forte. Olhe para esses discípulos. Quem ainda usa corrimões em espadas voadoras nos dias de hoje, por medo de altura?" Nesse momento, Zhou Fan gritou para Hanju com confiança: "Irmão Hanju, Zhou Fan está aqui. Vou te dar uma surra até você procurar seus dentes no chão." Fora da caverna inata, Hanju estava ensinando Galinha Prisão Negra e Sun Chang'an a suprema espada divina do dedo. "Hoje vou ensinar a vocês a suprema espada divina do dedo", disse Hanju. "Se vocês conseguirem aprender ou não, depende do destino de vocês. Observem o fluxo do meu poder espiritual, circulem-no e concentrem-no no dedo." Galinha Prisão Negra disse meio constrangida:
surpreendido. Mestre, eu não tenho dedos. Hanju pensou por um momento e respondeu. Então, use a ponta de uma pena, a galinha exclamou animada. Vejam minha asa de galinha final. E quebrou uma rocha distante com sucesso. Consegui, gritou. Hanju elogiou. Muito bom, aprendeu rapidamente. Daqui em diante será chamada de asa de galinha saborosa definitiva. Sun Chang'an perguntou curiosamente. Mestre, que tipo de animal é exatamente galinha prisão negra? Hanju respondeu. Com um talento como o dele não importa, mas ele realmente não parece uma galinha. Galinha prisão negra corrigiu imediatamente. Quem é o irmão galinha? Me chame de Senhor Galinha. E eu já disse, sou uma fênix. Você realmente acha que sou uma galinha? Sun Chang'an ficou sem palavras. Naquele momento, Hanju recebeu uma notificação do sistema, detectando a pessoa mais forte dentro do setor puro de Jade, Xian Shershur, no 9º nível do Reino da União, a irmã júnior do Senhor Demônio. Será que ela é minha tia? Hanju especulou internamente. Logo, Ma Fuchu, Zhoufan e Xian Shershur chegaram do lado de fora da caverna inata. Zhoufan cumprimentou Hanju animado. Quanto tempo, irmão? Você ainda se lembra de mim, certo? Hanju sorriu. Claro, irmão Zhou, irmão Ma Fuchu. Não deve ter sido fácil para vocês esses anos. Ao ouvir isso, lágrimas escorreram dos olhos de Zhoufan e Ma Fuchu. De fato, eles tinham lutado à beira da vida e da morte por anos. Zhoufan teimosamente disse. Quem disse isso? Eu vivi uma vida emocionante nesses anos, viajando pelo mundo com minha espada, cheia de aventuras, e ganhei várias oportunidades. Ele sugeriu um duelo provocativo com Hanju, afirmando que estava meio passo à frente no espiritualismo de transformação. Suficientemente qualificado, insistiu ele. Zhoufan especulou que Hanju ainda estava preso no reino de transformação espiritual, sem fazer avanços. Hanju não quis discutir e sugeriu que se reportassem primeiro ao líder da seita. Zhoufan sugeriu um duelo silencioso, até mesmo oferecendo levar Hanju para aventuras. Mas Galinha da Prisão Negra não aguentava mais. Quem você pensa que é? Apenas uma alma nascida se atrevendo a desafiar meu mestre. Acredite ou não, o Senhor Galinha poderia te bater até a morte. Zhoufan não se impressionou. Ele disse para Hanju, sua galinha é bastante arrogante, Hanju. Hanju não se importou e instruiu Galinha da Prisão Negra a não machucar Zhoufan. Xian Shueshi e Mefushu podiam ver que a galinha não era um pássaro comum. Xian Shueshi estava particularmente curioso sobre o quão forte Hanju era, dado que até sua galinha era formidável. Zhoufan ficou surpreso ao descobrir que a Galinha da Prisão Negra estava no Reino do Vazio fusionado. O que isso significa? Você acha que não posso derrotá-lo? Mefushu lembrou Zhoufan para deixar para lá, mas Zhoufan não conseguiu se conter. Ele lançou um soco na Galinha da Prisão Negra, esperando uma reação, mas quando seu punho atingiu a galinha, esta simplesmente caiu morta. Zhoufan ficou furioso. Você deveria se sentir honrado, disse Galinha da Prisão Negra com desdém. Zhoufan lançou um golpe ainda mais feroz, mas a galinha apenas o olhou com indiferença. Zhoufan, você deveria se sentir honrado, disse novamente, antes de Zhoufan ser lançado ao chão pela força do golpe. Voando para o céu, Zhoufan então desencadeou uma série de ataques aéreos combinados, reunindo uma energia espiritual fervilhante em seu joelho e desferiu um chute imparável na galinha. Zhoufan então chutou a galinha para o céu, como um meteoro. Fora da atmosfera, a galinha se sentiu próxima do sol pela primeira vez. Tão quente, tão confortável, eu quero dormir, pensou. Então, Galinha da Prisão Negra se lembrou dos ensinamentos de Hanju desde sua infância. Quando lutar, avalie o verdadeiro nível do seu oponente. Não exponha muita força, jogue seguro. Ela decidiu aguentar mais um pouco, mas ficou chocada ao ver Zhoufan usar outro movimento poderoso, o orbe do céu estrelado. Zhoufan esmagou o orbe em direção à galinha. Ma Fuchu tentou pará-lo tarde demais. Uma explosão dispersou as nuvens, envolvendo a galinha em uma onda de choque escaldante. Todos olharam para o céu, surpresos. Zhoufan viu uma massa de algodão doce com um dorso preto e um ventre branco. É só isso que você tem? Ele zombou. Mas então, a galinha revelou seu verdadeiro poder, disparando energias de espada de suas penas como uma chuva torrencial. Com a velocidade da energia da espada tão rápida quanto um cisne assustado, Zhoufan não conseguiu reagir a tempo. À beira da vida e da morte, ele pensou em Lu Yao, o amor de sua vida. Zhoufan nasceu em uma família de carpinteiros. Lu Yao, filha de um senhorio, era sua única companheira de brincadeiras na infância e seu amor. Desde pequena, Lu Yao admirava Zhoufan, sempre torcendo por ele. Com um raro poder espiritual completo e inato, Zhoufan foi selecionado pelo setor puro de Jade, junto com Lu Yao. Durante seu tempo no setor externo, Zhoufan mostrou um talento excepcional, derrotando todos os rivais e sendo promovido rapidamente ao setor interno. Ele jurou proteger Lu Yao para sempre. Irmã Lu Yao, eu sempre estarei ao seu lado, prometeu. No entanto, seus
bons momentos não duraram. Após alguns anos, seu cultivo estagnou inexplicavelmente, o que o levou ao ostracismo na seita. Seu comportamento arrogante no passado fez com que ganhasse muitos inimigos, e agora, em sua queda, era constantemente intimidado por seus colegas discípulos. Mas Lu Yao sempre o defendia. Porém, suas repetidas falhas e evasões afastaram Lu Yao cada vez mais. Eventualmente, Lu Yao aceitou o pedido de casamento de outro homem, irmão Ye do Pico da Espada. Para Zhou Fan, isso significou a perda de sua amada. Ele se dedicou ainda mais ao cultivo, até que descobriu que o tesouro espiritual de sua vida estava danificado, impedindo seu progresso. Após repará-lo, sua velocidade de cultivo aumentou, e ele recuperou sua antiga glória. Determinado a se tornar o mais forte na seita e recuperar Lu Yao, Zhou Fan jurou derrotar todos os discípulos do setor puro de Jade. No entanto, sua derrota para Hanju o fez perceber que suas esperanças eram apenas ilusões, e seu fracasso significava que nunca mais poderia retornar à seita. Zhou Fan foi incapaz de cumprir sua promessa a Lu Yao, assistindo impotente enquanto ela se casava com outra pessoa. Desde então, ele se entregou ao cultivo com uma determinação implacável, constantemente enfrentando a morte. Em cada momento de desespero, ele pensava em Lu Yao. Como Hanju disse, Zhou Fan era o verdadeiro protagonista da história de cultivo. A cada encontro com a morte, ele encontrava oportunidades extraordinárias. Finalmente, ele herdou o corpo tirânico de um antigo poderoso. Voltando secretamente para casa, viu Lu Yao novamente, agora mãe de um filho adorável. Zhou Fan se aproximou secretamente da criança, vendo nela um reflexo de seu eu mais jovem. Quando a criança revelou que seu nome era Pequeno Fan, Zhou Fan percebeu que Lu Yao nunca o esquecera. Para não perturbar suas vidas, ele esculpiu um totem para Pequeno Fan. Enquanto o tempo passava rapidamente para os cultivadores de alto nível, Lu Yao envelhecia sozinha, pensando em Zhou Fan. Quando seu marido e filho mais velho morreram, Zhou Fan decidiu não mais se esconder. Ele se despediu de Lu Yao, prometendo reencontrá-la em outra vida. Agora, aguardando a morte, Zhou Fan foi interrompido por Hanju, cuja poderosa energia espiritual neutralizou o ataque da galinha da prisão negra. Hanju revelou ter alcançado o reino do vazio fusionado, impressionando Zhou Fan. Xian Xuexi preferiu não comentar, enquanto Zhou Fan ainda tentava absorver o que acontecera. Mestre, como me saí? Não te desonrei, né? Sem que ele percebesse, a expressão de Hanju estava sombria. O reino do vazio fusionado é realmente poderoso? Não diga que não te avisei. Aquela senhora agora é uma cultivadora do nono reino da União. Nono reino da União? Ela e Zhou Fan têm uma conexão profunda. Se você ferir Zhou Fan, pense nas consequências. Até eu talvez não consiga te proteger. Vamos revisar as precauções. Quando estiver lutando, lembre-se de analisar se o inimigo é mais forte. Evite enfrentar os mais fortes depois de derrotar os mais fracos. Entendido, mestre. Enquanto isso, Ma Fuxu arrasta Zhou Fan. Qingzi age carinhosamente e pede perdão, finalmente sendo perdoada. Em menos de um dia, a notícia do retorno de Zhou Fan e Ma Fuxu se espalhou por toda a seita do setor puro de Jade, e suas experiências lendárias se tornaram um tópico interessante para os mais jovens. Desde que foi derrotado por uma galinha, Zhou Fan se tornou recluso. O demônio interior só pode ser derrotado por si mesmo. O estado atual de Zhou Fan era o esperado por Ma Fuxu, já que ele próprio havia sido derrotado por Hanju. Ma Fuxu disse que o talento não pode ser generalizado. A conquista de Hanju, através do cultivo ascético, é apenas uma exceção. Xian Xuexi hesitou novamente. Devo informá-los que Hanju já está no Reino da União? Neste momento, Ma Ju soube do retorno de seu irmão e veio correndo feliz. Ouvir a voz de sua irmã deixou Ma Fuxu muito feliz. No entanto, ele ficou chocado ao ver que Ma Ju também havia alcançado o Reino da Alma Nascente, fazendo-o admirá-la involuntariamente. Como você avançou para o Reino da Alma Nascente tão rapidamente? Ma Ju disse. Vi que Hanju progrediu rapidamente com o cultivo ascético, então apenas segui e aprendi um pouco. O que há de tão surpreendente nisso? Não é normal você conseguir isso? Normal? Normal? Você chama isso de normal? Onde está a justiça no mundo? Por que tive que passar por dificuldades? Por que tive que cultivar? O demônio interior de Ma Fuxu também surgiu, levando-o ao ciúme. E assim, o número de indivíduos reclusos na seita do setor puro de Jade aumentou de 1 para 2. Por outro lado, na província do Abismo Ocidental, havia excitação. As 100 principais seitas estavam realizando uma conferência de discussão do Dao, onde cultivadores de todas as seitas se reuniam para discutir o Dao do céu e da terra. Você sabe, você deveria se misturar mais com os companheiros daoístas regularmente. É benéfico para o seu reino e também para o desenvolvimento da seita dos 9 dragões. Você não pode apenas se isolar, certo? Líder da seita Wei.
Com certeza, na próxima vez. Neste momento, uma série de gritos veio de longe. Que som é esse? Com um estrondo, algo voou de longe e caiu no chão. Emergiu da poeira uma pessoa, coberta de feridas terríveis demais para se olhar. Ele estava montado em um gigantesco cachorro demoníaco, também gravemente ferido. Não é aquele discípulo Yang Tiandong do antecessor da reencarnação? Era realmente Yang Tiandong e o caótico cão celestial. Huang Zuntian os reconheceu como discípulos da reencarnação. Ele imediatamente convocou os colegas daoístas de todos os setores para virem em socorro. Colegas daoístas, aquele cultivador que cavalga o cachorro é um velho conhecido meu. Vocês estariam dispostos a se juntar a mim para resgatá-lo? Por que não? Estávamos apenas procurando uma oportunidade para trocar técnicas de cultivo. Yang Tiandong, venha atrás de mim. Yang Tiandong não esperava que tantas pessoas estivessem dispostas a salvá-lo. Shen Guanshoujian foi o primeiro a se posicionar à frente. Quero ver quem ousa causar problemas aqui. Uma figura gigante com escamas verdes escuras cobrindo seu corpo se aproximou lentamente. Yang Tiandong foi o primeiro a se posicionar à minha frente. Pensei que conseguiria salvá-lo, mas não consegui. Huang Zuntian sentiu a aura do recém-chegado e sabia que não era boa, mas ainda havia aqueles temerários o suficiente para querer ensinar uma lição a esse demônio. Um cultivador ativou uma técnica que afirmava ser capaz de matar seres do Reino da União e atacou a grande sábia Piton Verde. No entanto, antes que seu ataque pudesse se concretizar, o clube ósseo da grande sábia Piton Verde já havia golpeado. Com um estalo, o cultivador foi despedaçado, incapaz de se reagrupar. Maldição. Um demônio do pico do Reino da União, a multidão percebeu o perigo tarde demais. Superestimaram-se. Lixo. Morram. Huang Zuntian escapou por pouco de volta ao seu próprio conjunto, ofegante e pesadamente, finalmente de volta à vida. Não posso sair de forma imprudente novamente, nem posso salvar qualquer um. Recordando os eventos que aconteceram, ele não pôde deixar de tremer de medo. Aquela grande sábia Piton Verde era muito forte. Nos poucos anos em que fugiu pela vida, o poder da grande sábia Piton Verde cresceu, começando a avançar em direção para os territórios humanos. Ele atacou terras humanas, sob o disfarce de caçar Yang Tiandong. Huang Zuntian não pôde deixar de pensar em Hanju, perguntando-se se aquele predecessor poderia resistir à grande sábia Piton Verde. Predecessor da reencarnação, você deve resistir. Na base da montanha do imortal asceta, Mazu, Xian Gersher e outros vieram visitar Hanju novamente. Mazu, familiarizado com o local, cumprimentou calorosamente Hanju e seus discípulos ao chegar. Hanju não ficou surpreso ao ver Mazu, mas ficou surpreso ao ver Mazu arrastando 2 desenhos de linhas sem cor. O coração do Dao danificou Zhou Fan e Ma Fuju. Hanju os convidou para entrar na caverna para tomar chá e colocar a conversa em dia. Ma Fuju agradeceu a Hanju. Se não fosse pelo irmão Hanju impedir Mazu, ela poderia ter morrido cedo em suas próprias aventuras. Ma Fuju era um pouco mais esperta do que Zhou Fan. Ele mudou rapidamente de assunto, perguntando imediatamente a Hanju se havia alguma maneira de ajudá-lo a avançar ainda mais em seu cultivo. Hanju sorriu. Há uma maneira, mas é bastante custosa em termos de vestimento. Ma Fuju, sem saber, queria perguntar mais, mas foi interrompido por um Maju corado. Irmão, pare de falar. Hanju afirmou que a técnica demoníaca transmitida em sua família já havia sido herdada por Maju de seus ancestrais. As oportunidades surgem apenas uma vez. A propósito, como está Zhou Fan? Olhando para Zhou Fan, ele estava tão desbotado que nem mesmo seu desenho de linha permanecia. Ma Fuju abanou a cabeça e sorriu amargamente. Sua mente geralmente é boa e ele é inteligente, então ele deveria se recuperar em breve. Quando fomos capturados pelo grande sábio Piton Verde da última vez, foi ele quem levou o mestre Xian a aparecer e nos salvar. Ao ouvir esse nome, as sobrancelhas de Hanju se franziram instantaneamente. Grande sábio Piton Verde, quando fomos capturados antes, conhecemos seu discípulo Yang Tiandong. Ele agora se transformou completamente em um demônio. Se não fosse por ele nos aceitar como irmãos jurados e nos ajudar secretamente a escapar, o grande sábio Piton Verde já teria nos devorado. Hanju bateu com raiva na mesa. Ma Fuju pensou que ele estava com raiva porque seu discípulo havia se transformado em um demônio, mas na verdade era porque o garoto havia reconhecido outro pai às escondidas de Hanju. Ma Fuju explicou apressadamente que aceitar um pai jurado era uma medida temporária. Mais tarde, ouvimos dizer que Yang Tiandong e o grande sábio do caos primordial, junto com outros reis demônios, se uniram para cercar o grande sábio Piton Verde, mas foram completamente aniquilados. Furioso, o grande sábio Piton Verde ordenou uma caçada a Yang Tiandong. O assunto causou bastante agitação. Hanju cobriu o rosto e permaneceu em silêncio. Ma Fuju pensou que ele estava cobrindo o rosto de tristeza por seu discípulo, sem saber que Hanju estava verificando o painel do sistema. O cão celestial caótico e Yang Tiandong estão constantemente sendo atacados por bestas
formas demoníacas. O cachorro foi gravemente ferido por um rei demônio e caiu no pântano das 9 serenidades. Seu destino é desconhecido. Yang Tiandong encontrou um ataque de um rei demônio, foi gravemente ferido e, por acidente, encontrou uma formação de teletransporte antiga. Escapando para a segurança, Wang Zuntian e Shen Yingxian foram forçados a fugir. Os dois foram mortos por um rei demônio. Os dois também foram gravemente feridos por um rei demônio. Essas pessoas misturadas ainda foram tão miseravelmente espancadas. Xian Shueshi disse que o grande sábio Piton Verde pode entrar no reino da travessia da tribulação a qualquer momento, com um cultivo insondável, e nem mesmo ela poderia igualá-lo. Nem mesmo o 9º nível do reino da União pode derrotar o grande sábio Piton Verde. Um demônio tão poderoso é definitivamente um desastre para nossa raça humana. Ma Fuju continuou a suspirar. Toda vez que lembro o terror do grande sábio Piton Verde, fico tão assustado que não consigo dormir à noite. O mundo lá fora é muito perigoso. Irmão M.O., talvez você deva ficar no sagrado puro do Jade e cultivar em reclusão a partir de agora. Hanju disse significativamente. Ma Fuju não recusou imediatamente, considerando que a sugestão vinha de Hanju. Cultivo ascético. Não é impossível. Vou pensar sobre isso. Embora a maioria dos inimigos da família M.O. tivesse sido eliminada e as forças restantes não se atrevessem a incomodá-los, ele e Zhou Fan, sendo cultivadores demoníacos, não era apropriado permanecer no sagrado puro do Jade. Ao sair, Ma Fuju disse: Zhou Fan e eu vamos voltar primeiro e esperar até ele se ajustar. Da próxima vez, vamos voltar juntos para beber. Definitivamente. Neste momento, Xian Shueshi sacou sua espada silenciosamente, lançando um ataque sorrateiro sem se preocupar com a honra marcial. Com um movimento ágil, ela brandiu sua espada em direção a Hanju instantaneamente. A espada cortou o ar com um som sibilante, mas não acertou nada, pois Hanju já havia desaparecido do local. Uma rajada de luz dourada cortou sua garganta, separando sua bela cabeça do corpo. Hanju conseguiu isso com apenas um movimento. No 9º nível do Reino da União, é tudo o que ele precisa. Parece que posso ter uma chance contra o grande sábio Piton Verde, afinal. Mas, para garantir, primeiro vou tentar amaldiçoar aquele rei demônio com o livro do infortúnio. Se funcionar e ele for atingido pela tribulação do trovão, isso me pouparia muito trabalho. Neste momento, o sistema anunciou: simulação encerrada. Tempo decorrido, 4 segundos. Ei, acorde. Hanju saiu do sistema justo a tempo de ver o rosto de Xian Shueshi perto do seu. Posso perguntar, estimado taoísta Hanju, se você tem um parceiro de cultivo? Hanju não negou, nem confirmou. Por que o taoísta pergunta uma coisa dessas? Ele não mencionou o relacionamento de Xian Shueshi com Xian Qingjun, ainda desconfiado dela. Afinal, e se Xian Qingjun estivesse tramando algo? Não é nada, disse Xian Shueshi, balançando a cabeça e sorrindo, sem revelar sua identidade ou a de Xian Qingjun. Hanju pensou que ela poderia ter sido enviada por Xian Qingjun para verificar ele. Será que a esposa do Senhor Demônio descobriu meu novo amor? Eu não posso responder. Absolutamente não posso responder. Xian Shueshi também se lembrou de sua irmã dizendo que seu parceiro de cultivo estava no reino da transformação espiritual, enquanto Hanju estava no reino da união. Neste momento, Maju e os outros chamaram Xian Shueshi. Vamos logo, tem um festival de comida na base do sagrado puro do Jade, com sopa de macarrão de caracol para comer. Xian Shueshi se despediu de Hanju e se virou para sair, sem nutrir sentimentos calorosos por ele. Por sorte, ela não encontrou Xin Hongxian, pensou Hanju. Até hoje, ele ainda não entendia por que Xian Qingjun o escolheu como parceiro de cultivo. Os caminhos do destino no mundo do cultivo são realmente estranhos. Dentro de uma caverna de um rei demônio nas montanhas, a grande e robusta grande sábia Piton Verde estava sentada em seu trono, perplexa sobre a interferência de uma maldição em seu cultivo recentemente. Diante dela, fervia um grande caldeirão com sopa, dentro do qual ossos podiam ser vagamente vistos. Se não fosse pelo tesouro espiritual isolando-o, eu poderia ter sucumbido a esta maldição. Parece que é hora de avançar para o reino da travessia da tribulação. Se eu adiar mais, problemas podem surgir. Nesse momento, um demônio falcão relatou: Sua Majestade, Yang Tiandong, fugiu para a província antiga da origem. Devemos continuar a perseguição? A expressão do grande sábio Piton Verde escureceu. Claro, mesmo que ele fuja até os confins da terra, eu o caçarei até despedaçá-lo. Ele me atacou junto com estranhos. Mesmo tendo cuidado dele como se fosse meu próprio filho, isso me deu uma desculpa perfeita para expandir meu território. Espalhem minhas ordens. Yang Tiandong é um ingrato parricida. Toda a nossa raça demoníaca deve exterminá-lo à vista, e qualquer seita que o acolher será massacrada. Enquanto falava, outra onda de maldição atingiu, mas mais uma vez,
vez, foi bloqueada pelo tesouro em sua mão. Acontece que Hanju estava amaldiçoando o grande sábio Piton Verde novamente, de dentro de sua caverna. No entanto, apesar de suas inúmeras tentativas, o sistema não deu nenhum feedback para Hanju, deixando-o incerto se a maldição estava surtindo efeito. Parece que estou amaldiçoando em vão. Hanju navegou por seu círculo social, percebendo que Yang Tiandong havia sido atacado apenas por bestas recentemente, sem perseguição do grande sábio Piton Verde. Poderia ser que o velho monstro esteja se escondendo para avançar? Afinal, ainda não lutei contra ninguém no reino da travessia da tribulação. Se Yang Tiandong realmente não tiver para onde partir, ele definitivamente voltará para a purificação de Jade. Não tenho certeza se ele vai conseguir sobreviver à maldição ou não. Se o grande sábio Piton Verde o seguir aqui, terei que enfrentá-lo. Hanju respirou fundo. Se não conseguirmos vencê-lo, provavelmente também não conseguiremos escapar. A única maneira agora é cultivar e evoluir. Do outro lado, o grande sábio Piton Verde estava pensando a mesma coisa, com pressa para atravessar a tribulação. Uma vez que este rei entre no reino da travessia da tribulação, mesmo a vida e a morte daquele monstro serão território deste rei. Neste momento, dentro da província do norte, a seita dos demônios domadores de monstros havia desaparecido, deixando apenas ruínas e cadáveres. Nas ruínas, um homem estava lá, perplexo. O que aconteceu? Todos estão mortos? Depois que o senhor demônio partiu, Suki encontrou uma oportunidade de escapar do vale. Depois disso, Suki esteve cultivando em reclusão e, após atingir o reino da alma nascente, encontrou uma chance de retornar à seita dos demônios domadores de monstros. Mas após retornar à seita dos demônios domadores de monstros, aqueles discípulos que costumavam desprezá-lo começaram a mirá-lo novamente. Incapaz de suportar mais, Suki matou aqueles discípulos. O ancião da seita ficou furioso e o aprisionou no calabouço da seita dos demônios domadores de monstros, sujeitando-o a torturas todos os dias. Não vejo ninguém há meses. As restrições no calabouço falharam. Acontece que todos estão mortos. Ele de repente pensou em uma possibilidade. Será que o mestre agiu? Mas por que o mestre não me resgatou deste lugar infernal? Espere, com a seita dos demônios domadores de monstros dizimada. Isso não significa que posso voltar? Entendi agora. O mestre quer que eu experimente mais provações no meu caminho de volta. Tendo entendido isso, Suki sentiu-se iluminado e tranquilo. Ele continuou a vagar nas ruínas do portão da seita dos demônios domadores de monstros para ver se havia algum tesouro deixado para trás. Se houvesse sobreviventes, ele definitivamente os eliminaria. Afinal, ele odiava a seita dos demônios domadores de monstros até o âmago. Depois de um tempo, Suki procurou em um conjunto de ruínas. Caramba, realmente há um sobrevivente. Nas ruínas, havia um velho. Ele estava magro, suas roupas sujas e desalinhadas, em pé como um cadáver nas ruínas da seita dos domadores de monstros demoníacos. Seus olhos estavam sem vida. Você também é um discípulo da seita dos domadores de monstros demoníacos? Tremendo, perguntou o velho. Posso perguntar quem você é, senhor? O velho suspirou e disse: Eu sou Suki. Tantos anos se passaram. Eu queria voltar e dar uma olhada, mas não esperava que a seita inteira fosse aniquilada. Isso é ruim. Será que esse velho está tentando restabelecer a seita dos domadores de monstros demoníacos? Não, eu tenho que tomar a iniciativa e matá-lo primeiro. Suki não conseguia ficar mais um momento neste lugar assustador. Enquanto falava, Suki mobilizou sua energia demoníaca atrás do velho, preparando-se para liberar todo o seu poder de alma nascente em um único golpe. O velho continuou. Usei uma habilidade divina para procurar por dias e noites, mas não consegui encontrar o cadáver do meu mestre. Finalmente alcancei o reino da travessia da tribulação e queria resolver meus arrependimentos antes de ascender, mas agora não há chance. Reino da travessia da tribulação? Suki ficou tão assustado que quase parou de respirar. O velho virou a cabeça e encarou Suki. E você encontrou o cadáver do meu mestre? Ele ainda não tinha expressão. Um cultivador do reino da travessia da tribulação não poderia simplesmente não notar que Suki havia mobilizado energia demoníaca, claramente fingindo ser um porco para comer o tigre. Suki não conseguiu conter o poder 10 vezes maior que havia reunido e só pôde liberá-lo em direção às ruínas à sua frente. Bom garoto, obrigado por cremar os discípulos falecidos da seita dos demônios para mim. Se estiver tudo queimado, como vou encontrar meu mestre? Esqueci de me apresentar. Me chamo Duku. E você? Me chamo Suki. Desde a última vez que se isolou para se preparar para batalhar contra o grande sábio Piton Verde, Hanju havia cultivado asceticamente por mais 7 anos e agora havia alcançado o 7º
sétimo nível do Reino da União. A seita dos demônios está agora em suas fases finais. O galo comia e dormia estupidamente todos os dias, ficando mais gordo em um círculo inteiro, quase quebrando a árvore Fuzon. A energia espiritual produzida por Sun Chang'an era ainda melhor do que antes, nutrindo a videira da cabaça a ponto de já ter produzido cabaças imortais da terra. A fada Xishuang, aproveitando a energia espiritual da montanha ascética imortal, estava prestes a entrar na transformação espiritual. No momento, tudo estava se desenvolvendo na direção que Hanju esperava. Ele abriu o painel do sistema para ver o que aconteceu nesses 7 anos. O Dao Heart de Shoufan estava se recuperando gradualmente, e ele começou a lutar e matar novamente. Na última vez que retornaram, o asceta cultivou no setor puro de Jade por 1 ano, mas ainda assim partiu no final. Zhou Fan queria continuar saindo para ganhar experiência. Quando eu voltar, vou preparar aquele frango. Afinal, a vida de asceta e a busca pela longevidade são apenas para alguns. Lançar-se corajosamente na prosperidade e nas lutas do mundo humano era o destino final deles. Quando viu o que aconteceu com Suki, até o maxilar de Hanju caiu. O setor de domadores de monstros demoníacos desapareceu completamente. Suki, ó Suki, ser capaz de destruir um setor de primeiro nível sozinho. Vou enquadrar sua foto e oferecer incenso para você todos os dias. Você é muito mais útil do que meu livro maldito de infortúnios. Justo quando estava pensando, uma voz fria soou por trás. Marido, estou de volta. As sobrancelhas bonitas de Xing Hongshuan estavam franzidas. Não tão feliz como costumava ser quando voltava. Por que a madame está tão abatida? Você foi intimidada lá fora? Os olhos de Xing Hongshuan se encheram instantaneamente de lágrimas. Desculpe, marido. Está realmente muito caótico lá fora. Não trouxe nenhum tesouro para você. Presentes e coisas assim não importam. Seu marido tem dinheiro. Contanto que você volte em segurança, está tudo bem. Os ferimentos em suas costas não estão ficando sérios, certo? Quem poderia imaginar que Hanju poderia ser tão gentil? Xing Hongshuan instantaneamente corou. Marido, você deveria prestar mais atenção ao mundo lá fora. Um demônio chamado Grande Sábio da Piton Verde apareceu do nada, devastando o mundo humano sob o pretexto de caçar filhos traidores. Você acha que ele atacará nossa grande andorinha? Dizem que até o iluminado excêntrico do setor sem forma morreu em suas mãos. Se nem mesmo o setor sem forma pode vencê-lo, parece que esse demônio é realmente formidável. Hanju não ousou dizer que a morte do iluminado excêntrico foi obra dele. Hanju abraçou Xing Hongshuan, dando um tapinha. Não se preocupe, esposa. Se ele vier atacar o setor puro de Jade, se eu não conseguir vencê-lo, eu te pegarei e fugirei. Ao ouvir isso, o coração de Xing Hongshuan ficou instantaneamente encantado. Sou tão importante assim no coração do marido? Claro, a esposa é a mais importante. Xing Hongshuan sorriu tão amplamente que não conseguia fechar a boca. Então estou tranquila. Tranquila? Tranquila com o quê? Você tem certeza de que sou a sua única e apenas nesta vida? Xing Hongshuan continuou a questionar. Claro, Hanju também respondeu com certeza. Sério? Deixe-me perguntar de novo. Claro? O que mais? Quando voltei, descobri uma residência de caverna adicional nas proximidades, ainda mais luxuosa que a minha. De quem você acha que é essa residência na caverna? Merda, não é bom. A intenção de matar, Hanju disse com seriedade. É da fada Xishuan. Eu a convidei para facilitar sua cultivação. Ah, é cultivação ou cultivação dupla? Não fale besteiras. Ela é minha mestra. Apenas uma relação mestre-discípulo? O olhar afiado de Xing Hongshuan não podia mais ser escondido. Hanju congelou. Sua mente não conseguia mais procurar uma resposta. Marido, estou te fazendo uma pergunta. Quase todos os setores enviaram pessoas às pressas para o setor puro de Jade para contatar Li Qingzi. Sabiam que, mesmo unidos, não seriam capazes de resistir ao grande sábio da Piton Verde. Todos esperavam vir e obter proteção lá. Li Qingzi tranquilizou os diversos setores para permanecerem calmos por enquanto. Ele já havia enviado pessoas para vários estados para coletar informações. Mesmo que o exército demoníaco partisse agora, levaria vários anos para chegar à Grande Engolida. Além disso, o exército demoníaco inevitavelmente passaria apenas pela província. A força da dinastia superava em muito a da Grande Engolida. Então estimava-se que eles conseguiriam retardar o exército demoníaco por algum tempo. A província apenas porque tem os especialistas mais poderosos da União. Contanto que o grande sábio da Piton Verde não seja do reino da travessia da tribulação, ele provavelmente ficará preso lá. Os diversos líderes dos setores, ao ouvirem isso, mandaram calar logo o falador de mau agouro, porque, de acordo com o relatório secreto da seita dos 9 dragões, o grande sábio da Piton Verde é chamado de Grande Engolida.
vida. A cultivação já havia atingido o pico do 9º nível da União e poderia atravessar a tribulação e avançar a qualquer momento. Instantaneamente, os representantes dos vários setores caíram em outro silêncio mortal de desespero. Dentro da residência natural, Han-Ju ainda estava sendo interrogado por sua esposa. Marido, você acha que os sentimentos entre mestre e discípulo são verdadeiros? Han-Ju já estava sem palavras. Essa mulher estava reclamando há um mês inteiro. Ele não podia mais deixá-la tão ciumenta. Han-Ju acenou com a mão. Espere, não diga. Enquanto nós homens estamos neste mundo, é normal ter 3 esposas e 4 primas. Han-Ju já tinha concubinas. Olhe para aqueles anciãos no setor. Qual deles não tem várias parceiras de cultivo? Sem mencionar que eu, Han-Ju, só tenho você agora, então você deveria saber sua própria importância. Embora no futuro eu também possa ter outras parceiras de cultivo, se você me deixar decidir quem casar como esposa principal primeiro, eu definitivamente escolherei você primeiro. Han-Ju disse essas palavras com grande retidão, sem saber se poderia enganá-la. Ao ouvir isso, Xing Hongxian instantaneamente ficou alegremente excitada e mudou sua atitude. Eu não me oponho a você ter 3 esposas e 4 concubinas. É melhor você arranjar mais algumas. No futuro, quando você estiver em reclusão cultivando, eu também terei companheiras. Então, onde você vai trazer as irmãs mais novas? Mal posso esperar para me aproximar delas. Han-Ju sorriu e não ousou responder. Quem sabe se essa mulher realmente estava tentando enredá-lo. A conversa de Han-Ju com as duas chocou os 2 homens gordos que estavam ouvindo do lado de fora. É bom ser um cultivador. Se fosse uma família comum, seria uma cena de carnificina. Depois, Xing Hongxian começou a ficar travessa. Marido, eu pensei sobre isso. Essa cultivação dupla também é uma forma de cultivação. Vamos lá, desta vez, você tem que se dedicar mais, ser mais áspero. Os homens não esperavam uma surpresa adicional, mas ouviram a voz de Han-Ju vindo de dentro da residência na caverna. Espada divina do dedo supremo. Com um estrondo, uma energia de espada atravessou a parede, assustando os 2 do lado de fora. Seus curiosos. Como se atrevem a bisbilhotar nas paredes do seu mestre? Após cultivar por um mês, Xing Hongxian deixou a caverna. Marido, estou saindo primeiro. Cultive bem. O rosto de Han-Ju estava abatido, e ele não emitiu nenhum som. Esse grande sábio da Piton Verde está vindo agressivamente. Preciso avançar para o 8º nível do Reino da União o mais rápido possível. Mas antes, preciso compensar o que perdi. A partir desse momento, Han-Ju começou a cultivar em reclusão. Num piscar de olhos, mais 3 anos se passaram. Han-Ju foi despertado por uma voz. A voz de uma garota chamando pelo seu mestre. Além dele, de onde veio a mulher na caverna? Han-Ju pegou sua espada e foi até o lado da piscina, descobrindo que a voz vinha da grama céu-terra. Ao ver Han-Ju, a grama céu-terra chamou excitadamente pelo seu mestre. Que ser se atreve a se transformar em um espírito e me seduzir na forma de uma mulher? Han-Ju apontou sua espada para a grama céu-terra. Nas ruínas do setor sem forma, 3 figuras